Oi, gente! Sou eu, André Arruda, e esse é mais um Domingo à Noite. Domingo à Noite, gente. Hoje é dia 28 de abril de 2024, último domingo do mês de abril, ou seja, o primeiro quadrimestre, a primeira terça parte do ano. Já vai de arrasta pra cima na terça-feira. Amanhã, dia 29, depois de amanhã, dia 30, acabou. Dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, na quarta-feira, um feriado bem no meio da semana. Mas eu fiquei pensando aqui qual o tema para falar de hoje, né? Mas eu tava pensando assim do seguinte, né? Tem uma música da Elis Regina que sempre eu fico lembrando, né? Que é aquela música Como Nossos Pais, né? E tem um trecho tem um verso que diz assim: você ama o passado e que não vê que o novo sempre vem. E a gente percebe que quando a gente se fecha para o novo, a gente envelhece. Mas não é envelhecimento de corpo, é envelhecimento de pensamento, né? A gente envelhece o nosso pensamento, porque a gente fica guardando para si os conceitos que a gente adquiriu, que acabam se tornando mais tarde preconceitos, né? Então, às vezes, uma experiência negativa se torna um conceito, um conhecimento adquirido de uma determinada maneira se torna um conceito, uma vivência se torna um conceito. Teve uma vez que compartilharam para mim uma notícia de um site regional falando sobre o fechamento a demolição de um espaço, né, de astronomia, e aí o comentarista falando, uma das leitores, os internautas que comentaram, né, a notícia, falando de que transformaria aquele espaço mais um centro cultural para a turma do hip hop, para o pessoal ficar aprendendo a dançar funk, como se isso fosse negativo. E é uma coisa assim tão absurda, né? De a gente achar que a nossa vivência tem que ser aplicada às outras pessoas mais jovens. É uma coisa que não faz sentido, não faz nexo, porque cada pessoa teve uma experiência de vida única, no seu tempo, no seu espaço, na sua convivência, no seu paradigma, no seu ambiente. Então, não temos como nos comparar com os outros. Comparar a minha história com a história do outro. Eu posso contar a minha história para que a outra pessoa se inspire nela, mas ela não vai viver a minha história. Porque quem viveu aquela história sou eu, fui eu, né? E a gente precisa entender essa questão do novo. Se a gente vê as coisas novas com estranheza, a gente não vai dar o espaço necessário para que as boas mudanças aconteçam. E muitas vezes acaba gerando distorções que permitem que só as mudanças ruins aconteçam, que são as mudanças que botam a gente para trás, as mudanças que geram retrocessos, não que geram avanços. Então, quando a gente olha o mundo, a gente precisa olhar o mundo de uma maneira diferente, de uma maneira que estejamos aptos para o novo. Nós vejamos o novo de uma maneira que seja mais pura. Não precisa ser uma coisa entusiasmada, mas que seja com um olhar neutro a princípio e positivo num segundo momento, porque às vezes a gente percebe o quão deixamos de avançar
por tolices que fixamos em algum lugar do passado. E a gente acaba deixando de evoluirmos como pessoas. E acaba deixando de deixar as pessoas evoluírem como pessoas. Porque muitas vezes os traumas que a gente viveu, possam ser ensinamentos para, não só para si, mas também para os outros. E assim a gente olhando o mundo de uma forma diferente, com um olhar mais complacente para o novo, para a mudança, a gente também nos rejuvenesce. A gente fica mais jovem, né? Porque a gente mantém o nosso espírito aprendiz. É verdade, a gente mantém o nosso espírito aprendiz. A gente continua sendo aprendiz. E ser aprendiz, manter o espírito de aprendizado, é manter a cabeça funcionando. Não deixar a cabeça acumulada de coisas que são piloto automático. Coisas que precisam fazer a gente quebrar aquilo que está dentro de nós para acomodar algo novo, diferente e renovado. Talvez esse seja o ponto que a gente possa colocar aí para a gente levar para a semana. Vamos aproveitar que a semana tem um furo no meio, feriadinho, são 4 dias de trabalho, 2 feriado, mais 2, e fim de semana de novo. E depois, no outro final de semana, nós teremos o Dia das Mães. Pois é, vamos continuar vivendo as nossas vidas e fazendo a nossa semana uma semana mágica e que nós possamos olhar o mundo de uma maneira diferente, de uma maneira que a gente possa olhar o novo, não como estranho, mas sim como algo diferente que possa nos agregar valor. Um bom domingo para vocês, resto de domingo! E uma boa semana para vocês. Um beijo!